Gurias, então a gente está no capítulo 11, no versículo 38. A gente vai começar hoje, tá? Vou ler então. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, é um texto bem pequenininho. Espero que a gente consiga estudar esse texto depois, ainda estudar o outro ainda hoje, tá? Mas é um texto impactante e ele não nos dá alguns detalhes que eu sei que algumas de vocês já me perguntaram, né, Neuci? Lembra que tu fez algumas perguntas para mim sobre o Lázaro, né? E eu já te dei algumas respostas e hoje a gente vai estudar exatamente aqui quando ele volta à vida. Então vamos começar do primeiro versículo aí do 38. A gente vai indo um versículo por vez, tá? Jesus outra vez profundamente comovido. Por que fala isso? Porque anteriormente, na aula anterior, olhem ali, ó, o versículo 33. O 11, versículo 33 que a gente viu na aula anterior, ó. O que diz ali? Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, tá? Então, aqui descreve como que Jesus estava emocionalmente ao ver ali a Maria chorando, tá? Depois, vejam o versículo 35. Jesus chorou. Então, esses 2 versículos descrevem para nós as emoções de Jesus. Tem que abrir um pouquinho. Pode abrir, tá? Esses 2 versículos mostram para nós as emoções de Jesus. E daí no 38 ele diz, Jesus outra vez. E daí ele fala, profundamente comovido. Então, mais uma vez, Jesus expressa ali a emoção dele. Essa palavra, gurias, lá no grego, ela significa, sabe quando o cavalo faz aquele barulho assim... sabe que ele dá aquelas assopradas assim? É um barulho assim forte, sabe? É uma coisa assim de muita angústia. Então, essa expressão aqui no grego, ela indica assim uma comoção ainda maior do que Jesus teve anteriormente ali. Quando ele se agitou, quando ele se perturbou e até mesmo quando ele chorou, tá? Nesse momento aqui, Jesus fica profundamente agitado emocionalmente. E a gente pode pensar assim, Lázaro era amigo dele, ele amava muito Lázaro. Lázaro estava morto, ele estava sentindo aquela, como eu falei na aula passada, a miséria, né, da vida humana, que todos nós vamos morrer, todas nós vamos acabar mortas nessa vida, todas as pessoas que nascem, um lindo bebezinho, ele vai crescer e um dia ele vai morrer, né? Alguns bebezinhos até morrem bebezinhos. Então, essa é a grande tristeza dessa vida, é a morte, é uma maldição que surgiu lá no Jardim do Éden. A Suzana perguntou para mim por que a maldição surgiu, foi por causa do pecado. Então, Jesus, desculpa, ele está lidando diretamente com essa maldição, a morte. E se a gente for pensar em toda a configuração que estava ali, era um velório, era um enterro. E tinha muitas pessoas ali. E lembra que os judeus ficavam 7 dias lamentando o morto. Então, tinha toda aquela comoção, aquele monte de pessoas ali. Provavelmente essa família era uma família muito influente e tinha muitos amigos.
E Jesus sabe que grande parte daquelas pessoas ali não creem nele e nunca vão crer nele. Ele sabe o destino final de cada uma daquelas pessoas. E ter que lidar com tudo isso, para ele, é algo que emociona ele profundamente como homem. E até mesmo como Deus. Porque Deus, na Bíblia diz, não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer na morte, nem da pior das pessoas. Deus não tem prazer na morte, é isso que a Bíblia diz. Então, a morte não é algo que Deus queria para nós. Ele queria que a gente sempre tivesse vida. Por isso que ele enviou Jesus, para que mesmo morrendo a gente tenha vida. Então, essa é um momento onde Jesus ele se depara com toda essa miséria e vendo aquelas pessoas chorando também e vendo que muitas delas nunca vão crer nele. E pior ainda do que morrer, depois de morrerem, elas ainda vão para o inferno. Elas vão para um lugar que elas nunca mais vão poder sair de lá, porque elas são rebeldes, porque elas não querem crer nele, tá? E daí descreve para nós, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Então, parece muito semelhante ao local onde Jesus também foi colocado depois de morto, né? Tem aquela pedra, uma gruta, e daí a pedra rolava, certo? Para poder entrar e acessar ali dentro. E daí 39, Jesus diz, tirem a pedra. Já pensou? Tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal. Pois já faz quantos dias? 4 dias. A ciência, né, se vocês forem estudar sobre como acontece a decomposição do nosso corpo, assim, ó, em 48 horas, já tá assim tomado de bicho comendo, de as coisas se diluindo, sabe? Então, assim, o corpo de Lázaro, ele já estava se desmanchando. Ele estava realmente morto. Lembram que umas 2, 3 aulas atrás eu comentei com vocês que a Bíblia, ela descreve Jesus ressuscitando 3 pessoas, tá? A última pessoa que a Bíblia descreve Jesus ressuscitando é Lázaro, tá? A última, antes dele morrer, tá? Antes de Jesus ser crucificado é Lázaro. Depois de Lázaro, a Bíblia não conta que ele ressuscitou mais ninguém. Mas antes de Lázaro, a Bíblia conta para nós em outros evangelhos que ele ressuscitou a filha de Jairo e que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Tá? A gente não sabe exatamente a idade dele, se não me engano, a filha de Jairo tinha 12 anos, acho que a Bíblia diz 12 anos, e a filha da viúva de Naim não diz. Mas o que aconteceu, por exemplo, com a filha de Jairo? O que aconteceu? O Jairo ele foi até o encontro de Jesus e pediu para Jesus curar a filha dele, que ela estava mal. Só que daí no meio do caminho, quando Jesus está indo para lá, a menina morre. Então, a menina recém tinha morrido quando Jesus chega na casa, entenderam? Algumas pessoas poderiam dizer assim, ah não, essa menina não morreu. Ela não estava morta, ele não ressuscitou, concordam? Sim. Porque ela recém tinha morrido, tá? Eles disseram que tinha morrido, mas sei lá, algumas pessoas poderiam, não, essa história não foi bem assim, sabe aquela, quando a gente conta um milagre e alguém diz, ah não, essa história não está mal contada? Poderia ser isso. E no caso do filho da viúva de Naim, foi o seguinte, Jesus ele está entrando numa cidade e está passando uma procissão com o caixão do menino, né? Eu não sei se era caixão que eles usavam, mas estava passando ali a procissão com o corpo do menino, tá? Então ele estava sendo feito ali os rituais deles de enterro. Então esse menino já estava morto, já tinha até começado o velório, o enterro, tá? Mas também ele ainda não tinha sido colocado embaixo da terra, ou tinha sido colocado dentro de uma gruta, nem tinha passado um dia ainda. E os judeus tinham o costume de, a pessoa assim que morria, eles já enterravam a pessoa para não ter problema de nenhuma contaminação, tá? Porque o morto, ele é uma fonte de contaminação e a Bíblia ela dá várias instruções sobre isso, que a gente tem que cuidar disso no Antigo Testamento. Então, mesmo o filho da viúva de Naim, não fazia um dia, não fazia 2 dias que ele estava morto. Agora, Lázaro, quantos dias faz que ele está morto? 4 dias. Será que há alguma dúvida que esse homem não está morto? Ali dentro daquela gruta há 4 dias? Não. Claro que não, ninguém tem dúvida que ele está morto.
As pessoas estão ali no enterro, lembram? As pessoas ficavam ali, os amigos ficavam 7 dias junto com a família, confortando a família. Então estava todo mundo vendo que o homem estava morto, mas ele estava 4 dias dentro daquela gruta com a pedra na frente. Então esse é um grande milagre que, digamos assim, não deixa dúvidas para ninguém. Se tivesse um cético lá, não deixaria dúvidas para ninguém de que aquele homem realmente estava morto. E isso mostra ainda mais o poder de Jesus. Porque, vamos pensar assim, a menina que recém tinha morrido, sei lá, fazia 1 hora, 2, 3, 4, ela recém tinha morrido, o corpo dela nem tinha entrado totalmente em decomposição. Mesmo o menino, não fazia 24 horas que o menino tinha morrido. Agora, Lázaro, 4 dias, olha o que ela diz, ele já estava cheirando mal. Eles sabiam muito bem, ou seja, o corpo já estava totalmente em decomposição. Então, Jesus, para ressuscitar esse homem, Jesus tem que recriá-lo novamente. Entendem? Então, assim, é um milagre ainda mais fenomenal do que o que ele já fez antes de ressuscitar essa menina e de ressuscitar o filho da viúva. 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, lembra logo que ele se encontrou com a Marta? Onde é que tá aqui? Isso. Versículo 26 do mesmo capítulo, tá? Eu vou ler para vocês, ó. Ou melhor, eu vou ler o 25 e o 26. Disse-lhe Jesus, ele tá dizendo isso para Marta, tá? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele fez essa pergunta para Marta. Então aqui ele tá dizendo para ela, eu não te falei que se tu cresce, lembra que eu te perguntei se tu cria? Então, se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. E cada milagre que Jesus fazia, ele estava manifestando o quê? A glória de Deus. E esse é um grande milagre, que vai manifestar a glória de Deus de uma forma poderosa. 41. Então tiraram a pedra. O que tirou a pedra, gurias? As pessoas. Muito bem, as pessoas que estavam ali, as pessoas que estavam ali no enterro, porque Jesus disse para elas tirarem a pedra. Jesus podia ter tirado a pedra? Podia. Mas isso é uma coisa que qualquer pessoa poderia fazer. Qualquer não, né? De repente eu também não ia conseguir, né? De repente eu também não ia conseguir. Mas muitas pessoas, muitos homens conseguiriam tirar aquela pedra ali junto, certo? Então, isso é uma outra coisa interessante, assim, que Deus, ele sempre faz aquilo que a gente não pode fazer, mas o que a gente pode fazer, cabe a nós fazermos, né? Aquela história, né? A gente pede para Deus e a gente faz a nossa parte, tá? Então, Jesus pediu para eles tirarem a pedra e eles tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviaste. Então, Jesus, ele é Deus Filho, ele tem comunhão plena com o Pai. Ele não precisa dizer para o Pai isso que ele disse ali, eu te agradeço porque me ouviste. Jesus não precisa dizer isso para o Pai. Por quê? Porque ele sabe que o Pai o ouve. E o Pai não precisa ouvir isso de Jesus, porque o Pai sabe que existe o amor perfeito entre eles. Então não há essa necessidade. Mas por que Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo isso para que as pessoas que estão ali, elas possam crer. Crer no quê? Crer que Deus enviou Jesus. E como é que as pessoas que estão ali vão crer que Deus Pai enviou Jesus? Porque ele está fazendo um grande milagre de ressuscitar um homem que está morto há 4 dias. Então esse versículo não quer dizer que ele ali na hora pediu para Deus Pai ressuscitar Lázaro. Não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está mostrando uma conversa dentro da Trindade para nós,
com o objetivo de que as pessoas venham a crer através do milagre que Jesus vai fazer. Porque lembram que Jesus disse ainda no mesmo capítulo, ó, deixa eu achar aqui, ó, ele disse assim... Disse de Jesus, o irmão vai ressuscitar. Não. 23. Ah, não, no versículo 4. Ó, vejam o versículo 4 do capítulo 11. Ao ouvir isso, mesmo capítulo que a gente está. A gente está no mesmo capítulo, a gente não mudou de capítulo. Isso, Jesus disse. É só ir para o versículo 4 do mesmo capítulo. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para Glória de Deus. para que o Filho de Deus. seja glorificado por meio dela. Então, assim, Lázaro, ele morreu para a glória de Deus. Para quê? Para que o Filho de Deus fosse glorificado através dessa doença, que é a ressurreição de Lázaro 4 dias depois. E aqui, então, Jesus, ele está falando isso para o Pai, e ele sabe que a glória dele vai ser manifesta para as pessoas, e as pessoas, então, vão poder crer, porque tem uma grande prova, um grande milagre de que Jesus realmente foi enviado pelo Pai. Porque quem poderia fazer isso? Ressuscitar um homem que está em decomposição há 4 dias, já fedendo. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Aqui, ó, no grego, isso aqui é uma loucura o que está escrito no grego, porque no grego é mais ou menos assim, ó, Jesus gritou, gritando com alta voz, é mais ou menos assim que está no grego, tá? Então mostra assim que Jesus, ele encheu os pulmões e ele falou assim com uma voz muito forte. Jesus deveria ter já naturalmente uma voz muito forte, porque ele pregava para multidões, né? Lembram lá quando ele multiplicou os pães, a gente calculou mais ou menos 25 mil pessoas? Como é que tu vai ter uma voz fraquinha para falar para tanta gente assim? Não tinha microfone. Não tinha microfone. Então, Jesus já tinha uma voz forte, mas ele grita com muita força. E daí ele fala: Lázaro, venha para fora. E aqui a gente vê então o 44. O que diz o 44? O morto saiu, ou seja, o morto veio para fora. O morto, Jesus diz no 43, Lázaro venha para fora. No início do 44, o morto saiu, ou o morto veio para fora, ok? Aqui tem outro detalhe muito importante, porque como é que Jesus fez esse milagre? Jesus fez alguma acrobacia? Jesus jogou uma poção? Jesus fez algum sinal? O que ele fez para o milagre acontecer? Ele falou. Ele só falou. E Lázaro reviveu. Isso aqui mostra para nós uma coisa muito importante. Porque mostra para nós, mais uma vez, que Jesus é Deus. Porque a Bíblia diz que Deus criou tudo o que existe pelo poder da sua palavra. E Jesus aqui, ele está dando uma prova do poder dele, com a palavra dele. Ele simplesmente falou. E o morto ressuscitou. E o morto saiu para fora. Então, mais uma vez, a gente tem o poder de Jesus aqui sendo demonstrado como Deus. 44. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Então, a gente não sabe exatamente como é que eles enrolavam o morto ali, ou como que o Lázaro estava enrolado, mas podia ser uma perna separada da outra, né? Que ele poderia caminhar de repente, ou se as duas pernas decidiam ter que dar uns pulinhos, né? Mas o fato é que ele saiu envolto nessas faixas que deviam de estar fedendo, cheio de coisas decompostas ali do próprio corpo dele. E tem uma metáfora interessante para nós. Porque a Bíblia ela fala muito, a Bíblia fala tanto na morte física quanto na morte espiritual. A Bíblia diz que todos nós somos mortos espiritualmente. Nós só ganhamos vida a partir do momento que nós cremos em Jesus. A partir desse momento, a gente ganha vida espiritual, tá?
E a gente pode usar então aqui também esse milagre de Jesus para comparar também com a nossa ressurreição espiritual. Então, nós estávamos mortos e Jesus em algum momento nos chama. E a gente, mesmo morta, escuta a voz de Jesus e obedece Jesus. Assim como Lázaro obedeceu, ele saiu para fora. Só que a gente ainda está envolta em muitas sujeiras, digamos assim, em muitos pecados, no modo antigo nosso de viver, né? As gurias que participaram aqui do nosso encontro de mulheres, a gente falou sobre isso, né? Que existe a carne lutando contra o espírito. Então, também dá pra gente fazer essa associação aqui como um exemplo. E assim como Jesus não puxou a pedra, não tirou a pedra, Jesus também não foi lá tirar aquelas roupas de Lázaro e ajudar Lázaro. Foram as pessoas que estavam ali, os amigos dele, que o ajudaram para ele retirar aquilo ali. E da mesma forma, gente, quando a gente conhece a Jesus, a gente está morto, a gente ouve a voz de Jesus, a gente crê nele, a gente ganha uma nova vida, mas a gente ainda está envolto em muitos hábitos, em muitas coisas erradas na nossa vida, e conforme a gente vai vivendo a vida cristã, Deus vai desenrolando aquilo ali, vai usando pessoas, né, que vão nos ensinando, e a gente vai tirando aquelas coisas que estão fedendo e vai recebendo novas vestimentas, digamos assim. Então, isso aqui é uma associação que o pessoal faz bastante, tá? 44. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus. O que Jesus disse? Tirem as faixas e deixem-no ir. Né? Então, Jesus também não tira as faixas dele. Jesus pede que as pessoas que estão ali tirem as faixas dele e deixem ele ir. Eu acho que não vai dar tempo de eu ir para o próximo trecho, porque o próximo trecho é até o 56. Até 56, é bem longo. É bem longo. Mas então assim, ó, então eu vou pedir para vocês lerem, estudarem o finalzinho do 11, para a gente completar o 11 na próxima aula. E a gente vai começar depois no 12. O que eu queria chamar a atenção de vocês? João tem 21 capítulos, tá? E praticamente assim, ó, do 12 em diante é a última semana de vida de Jesus. Então agora a gente vai poder ver ali todos os detalhes de como realmente foi a Páscoa, como tudo aquilo aconteceu. João, ele nos dá os mínimos detalhes, ele nos dá detalhes espirituais muito profundos. Tá? Então, quem quiser ler o 12 também, pode ler. Mas a gente vai deixar, então, esse finalzinho do 11 para a próxima aula. Eu peço que todas vocês leiam. Se puderem reler todo o capítulo 11 de novo, melhor, tá bom?